louvação, de adoração, mas necessidade de arrependimento. Quando ele vê a Deus, presta atenção, 5 minutos eu termino. Quando uma pessoa vê a Deus, o resultado, a consequência, é que ela vê a si mesma. Quando ele vê Deus, ele olha e vê a ele mesmo e diz assim, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu vi a Deus. Entenda, por favor, esse homem era profeta. A impureza dos seus lábios não tinha a ver porque ele falava palavrão, não é nada disso. É porque quando a gente vê Deus, a gente reconhece que ninguém é nada comparado à sua glória. Quando eu falo de transformação, eu não falo de perfeição. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas quando você vê Deus, você reconhece quem você é. Olha, presta atenção, não tem ninguém aqui nessa manhã que não tem alguma área na sua vida que precisa de ser transformada. Todos nós temos alguma área nessa manhã que precisa de ser transformada. Às vezes é mais paciência, às vezes é menos altivez, menos presunção, às vezes é que Deus possa nos fazer pessoas mais dadas, que Deus possa nos dar graça para ser pessoas mais amáveis. Eu tenho mudado muito, muito mesmo. Tem muita coisa para mudar. Eu estava com o pastor Miguel, outro dia, estava sofrendo, o pastor Miguel falou, estou com fome. Eu falei, eu vou levar você no restaurantezinho aí. Aí levei lá nos Espetos. E a gente comeu, uma bênção. E aí apareceram várias pessoas, e eu conversava com as pessoas. O pastor Miguel falou assim, Fernando, eu vi uma diferença sua. Você está mais amável, conversando com as pessoas. Graças a Deus por isso. A gente tem que mudar. E tem área na minha vida que eu preciso de mudar ainda. Todos nós, não tem ninguém aqui, eu vou abrir o altar, eu não quero ver ninguém sentado no banco. Se você sentar no banco hoje, quando eu abrir o altar, você está sendo rebelde. Eu quero ver quem vai querer ficar. Eu não quero nenhum rebelde aqui, eu não pastorei rebelde. Se ficar no banco é rebelde ou é de outra igreja? Sabe por quê? Porque eu orava nessa manhã, quando eu levantei, eu falava, Senhor, não tem ninguém na nossa igreja que não tem uma área para ser transformada. Se nós vamos querer avivamento, nós precisamos de transformação no nosso caráter. Pensa numa área na sua vida que você sabe que você precisa de mudar. Se você não sabe, pergunta a sua esposa que ela vai te dizer. Pergunta o seu esposo, ele vai te dizer. Pergunta o seu pai. Todos nós temos uma área. Tem gente muito pão dura, tem gente que fala demais, tem gente que é impaciente. Hoje, alguma coisa vai morrer nesse altar. Hoje, alguma coisa vai morrer nesse altar. Nós não vamos sair daqui igual nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos ser transformados. Nós estamos caminhando para avivamento. Então, ele diz assim, Senhor, tem misericórdia. O anjo falou, o anjo voa, pega um tenaz e tira uma brasa do altar. Altar é lugar de morte, é lugar de sacrifício. Eu conversava com um amado lá no Rio de Janeiro, tem uma igreja, deixa eu contar uma coisa para você, isso vai estar gravado. Tem uma igreja no Rio de Janeiro, num bairro chamado Meia, onde eu fui criado, nascido e criado. E tem uma igreja católica na Rua Adriano, o nome da rua é Adriano, eu falo isso para ficar gravado, que é a esquina da Magalhães Couto, onde eu morava. Quando eu era criança, eu fui criado na Igreja Batista, então eu tinha esse negócio com católico. E eu tinha, mais ou menos, foi entre 70 e 74, então eu devia ter uns 12 anos de idade. Tinha uma igreja católica perto de igreja, na Rua Adriano, e eu falei, sabe de uma coisa, eu vou fazer uma coisa, esses católicos, esses idólatras. E eu fui lá, e num dia de missa, eu fui lá e tinha uma bomba d'água, eu quebrei a bomba d'água e saí correndo. E o padre saiu atrás de mim, e passou o tempo. Nunca mais eu lembrei disso. Eu estava no carro vindo para o aeroporto, esse irmão veio me pegar e falou assim, Fernando, eu quero te contar uma coisa que está tremenda acontecendo aqui. Eu falei, o que está acontecendo? Deus está fazendo um mover tremendo na igreja católica. Tem algumas igrejas católicas que estão tendo avivamento mesmo. Eu falei, mas explica mais sobre isso. Você, olha, tem um padre na Rua Adriano, numa igreja católica,
aqui, olha, ele está tendo culto como... Ele falou assim, olha, Davi Silva pregou lá, Bené pregou lá, o Cirilo pregou lá, e eu quero que você vá lá. Eu falei assim, Alexandre, primeira coisa, eu tenho que te confessar, aquilo veio na minha mente. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu quebrei a bomba daquela igreja. A primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu voltar aqui no Brasil, eu quero que você me encontre o padre, eu tenho que pedir perdão a ele por ter quebrado a bomba da igreja. Depois eu posso até ir lá. Alguma coisa tem que mudar, gente. Tem coisas lá atrás que a gente tem que pedir perdão ao Senhor. Brincado com a água benta da igreja. Jesus nos perdoa por isso. Por que eu falei isso? Por causa do arrependimento. Tem que ter arrependimento. E ele falava assim, olha, esse padre falou uma coisa tão bonita ontem. Ele falou o seguinte, sacrifício é um ato de santificação. Aí eu falei, que lindo. Sacrifício é um ato de santificação. Quando você sacrifica alguma coisa, você está santificando isso. Essa manhã nós vamos sacrificar a nossa vida no altar. E quando a gente sacrifica a nossa vida no altar, alguma santificação vai acontecer na nossa vida. Alguma coisa vai ser santificada e pureza vai entrar na nossa língua, na nossa vida, em nome de Jesus. Quarta coisa, com isso, eu pela quinta vez termino. Primeiro, ciência de Deus. Segundo, renovação de adoração. Terceiro, arrependimento. Tenho lábios impuros. Quarto, logo depois, olha, se você tem a sua Bíblia, sublinha aí, então. Então significa consequência de tudo isso. Então, depois dele ver a Deus, depois dele adorar a Deus, depois dele se arrepender e ter os seus pecados perdoados, então eu ouvi a voz de Deus que dizia, quem há de ir por nós? Quem vai nos representar esse mundo perdido? Quem vai ir à África, às ruas de São Francisco, a comunidade brasileira que está perdida? Quem é que vai nos representar nessa comunidade? E uma vida avivada, ela não é vivida dentro da igreja, não é pular e falar em línguas na igreja, é pegar o fogo aqui e levar lá para fora. E Deus diz, quem é que há de ir por nós? Isaías diz, Senhor, aqui, envia-me a mim. Não envia o pastor não, Senhor, dá-me a oportunidade, envia-me a mim. E Deus diz, vá. Quando o avivamento genuíno acontece, sempre haverá conversão de almas em massa. Por quê? O povo de Deus não vai ficar calado. Quando o avivamento começar, nós não vamos só cavar um poço em Moçambique, nós vamos cavar 10 poços em Moçambique. A igreja de Deus não precisa... Quando há avivamento, nosso coração muda. Há muitos bancos que ainda precisam de ser preenchidos. Nós queremos ter cultos em que a presença de Deus estará aqui, mas que os perdidos possam entrar. Eu quero que você entenda que uma igreja avivada é uma igreja que se importa com os perdidos. É uma igreja que diz, olha, eu não vou ficar calado. Eu vou levar para um pequeno grupo. O pastor botou um pequeno grupo, se Deus mandou ele fazer, eu vou levar a gente para lá, eu vou levar a gente para ouvir a palavra de Deus, eu vou ao culto, trago alguém comigo no domingo de manhã, eu não vou ficar em casa domingo à noite, se tem culto, a porta está aberta, eu vou estar lá, eu quero Deus, eu vou levar alguém, eu vou contribuir para missões. Obrigado pela irmã, pela Cristina que falou, eu quero saber o nome dos missionários, eu vou orar por eles, eu vou abençoar a obra de Deus, eu vou ser um canal de bênção. Fique de pé, por favor. Nossa oração é que Deus nos dê um avivamento profundo. Eu pedi a Bruna que ela colocasse aquele hino ali atrás para mim, que nós cantamos, sim, meu povo. Eu queria que você ouvisse o coração de Deus. Esse cântico foi feito por um cantor no Rio de Janeiro chamado Nani Azevedo. Quando mamãe veio do Brasil, ela trouxe o CD para nós. Eu ouvi esse cântico e senti que é uma palavra de Deus para nós. Eu até trouxe alguns CDs desse cântico, está na livraria, eu creio que hoje. E Deus diz assim, se meu povo me escutasse,
e me servisse com integridade.